Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus está neste lugar. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus é bom o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos colocar em pé para nós dirigirmos uma palavra de oração ao nosso Deus, colocando nesse momento para que nós venhamos nos entregar mais a Ele. Senhor Jesus, aqui nós estamos diante da Tua presença, na Tua casa. Queremos aqui, ó Deus, primeiramente agradecer ao Senhor por esse privilégio de podermos estar, ó Deus, na Tua presença. E assim eu quero agradecer a Ti, ó Pai, que o Senhor nos ajudou a vencer mais um dia de trabalho, cada um com os seus afazeres, cada um, Senhor, o Senhor ajudou da melhor maneira possível. E aqui nós estamos para lhe prestar culto, para dar o nosso melhor a Ti. Jesus, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, porque pecamos tão somente contra Ti, pecamos contra os céus, e assim nós pedimos perdão, em nome de Jesus. Ó Deus, a Tua mão esteja abençoando a cada um aqui, e assim nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença, dando início a mais um culto, e que a Tua mão, a Tua presença seja forte neste local, que o Senhor venha tocar em cada vida aqui, que nenhum venha sair daqui assim como entrou, mas venha sair daqui diferente, venha sair daqui, Deus, tocado pela Tua presença, porque é só o Senhor que toca, é só o Senhor quem faz, é só o Senhor que trabalha. Então nós clamamos a Tua presença neste local, Pai. Clamamos, pedindo que o Senhor esteja manifestando o Teu poder, manifestando a Tua graça salvadora, ministrando corações, trazendo cura esta noite, trazendo, ó Deus, a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Quero repreender agora em Teu nome, Jesus, todo mal que tem se levantado contra nossas vidas, seja eles de qual for a ordem, eu repreendo em nome de Jesus, que a Tua presença, Jesus, venha ser sobre as nossas vidas, e quando o Senhor vem com a Tua presença, todo mal tem que sair, e é por isso que nós estamos ordenando a Ti, mal, solta, saia, em nome de Jesus, solta as pessoas que vieram nesse local, solta a mente, solta o coração, o espírito de confusão por terra, em nome de Jesus. Todo embaraço com esta vida, vocês que agem levando as pessoas a ficar preocupado, angustiado, solta. Vocês que traz a importância, saia em nome de Jesus Cristo. Pai, queremos a Tua presença, é só o Senhor que nós queremos, e o mal tem que sair, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Todo-Poderoso, e por isso nós clamamos a Ti, Deus, clamamos a Tua presença, para que o Senhor, Pai, faça maravilhas na vida dos meus irmãos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Podemos nos assentar, irmãos, por favor. Ô Bacos, por favor, abra lá em Evangelho de João, capítulo 19, 30, por gentileza. João 19, 30. Desculpe. Oi? Deixa eu só confirmar aqui. Isto. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. 19, versículo 30. Quando ele, Jesus, tomou o vinho,
disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Na versão João Ferreira de Almeida, fala: quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Aleluia, isto. Aqui nesses últimos momentos da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou na cruz. Antes dele se entregar, Ele disse: está consumado. Essa palavra no original quer dizer tetelestai, que traduzindo está pago. E Ele pagou a conta. Ele pagou a nossa conta, que nós éramos réu de juízo na presença de Deus. E Jesus morreu no meu lugar, no teu lugar. E eu agora à tarde, o Senhor ministrou meu coração para estar falando. Eu já falei para alguns, e vou estar passando novamente um trechinho de um testemunho que aconteceu assim na minha vida. Eu vim de uma família religiosa, família bem apegada com a religião. E nós tínhamos uma tradição que nessas épocas, numa sexta-feira, como dizem a Sexta-feira Santa, nós vínhamos sempre tendo aquela tradição de ter um respeito naquele dia. Mas eu era criança, eu tinha meus 8 a 10 anos. E na sexta-feira eu não gostava muito, porque eu não poderia estar brincando. Eu não poderia jogar bola. Eu tinha as limitações que eu tinha que obedecer meus pais. Mas fui crescendo. Fui crescendo. Os meus 20 anos, mais ou menos, eu estava passeando numa sexta-feira, como diz o povo, Sexta-feira Santa. Cheguei em casa à tarde e liguei a televisão. E quando eu virei, eu sou do tempo, gente, do seletor, tá? Na televisão. Eu não vou perguntar quem conhece esse tal de seletor, senão vai ficar meio constrangedor. Mas eu estou confessando, eu sou do tempo do seletor na televisão, tá? Eu virei o seletor e chegou num canal que estava passando a morte de Jesus Cristo, o filme, né? Era uma longa-metragem. E estava naquele trecho da crucificação, quando ele diz as sete frases. Eu assistindo ali, algo me levou a ficar atento. E ele naquele sofrimento ali na cruz, e eu sozinho, e eu comecei a chorar, um choro que vinha do mais recôndito da minha alma. Eu sozinho, eu chorando, eu não entendi o porquê. Mas eu chorando e olhando para a tela, e vendo aquele personagem representando Jesus, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar bastante, e comecei a falar, olhando para ele na tela. Falei desta forma: Jesus, por que eu tenho que lembrar do Senhor só numa sexta-feira santa? Por que eu tenho que dar importância para ti só na sexta-feira? Por que eu tenho que deixar de fazer coisas só na sexta-feira santa? Jesus, eu não quero viver dessa forma. Mas o seguinte, a partir de hoje, eu quero lembrar do Senhor todos os dias. Não só na sexta-feira santa do ano que vem, mas eu quero, a partir de hoje,
lembrar do Senhor todos os dias da minha vida. Eu não sabia, irmãos, mas ali eu estava fazendo uma aliança com Ele. Eu entendi naquele momento que Jesus ele não poderia ser lembrado só apenas num dia e depois no outro, esquecer. E assim, passados-se alguns dias, vinha a correria do dia a dia, eu de vez em quando parava, olhava para o céu e falava: ei, Jesus, eu não posso esquecer do Senhor. Eu tenho que lembrar do Senhor hoje novamente. Eu não posso lembrar do Senhor só na sexta-feira do ano que vem. E assim, Jesus começou a se tornar mais vivo no meu coração. Porque até então, eu tinha Jesus como mais um. Como mais um da minha crença. Mas a partir daquele dia, esse Jesus que disse está consumado, está pago, ele começou a ser mais presente na minha vida porque eu convidei ele. Então eu estou contando esse testemunho breve, resumido, para dizer, às vezes você que está aqui, ou você que está nos assistindo, ou que vai nos assistir também, não deixe para somente numa sexta-feira santa, para você lembrar de Jesus. Reconheça Jesus todos os dias da tua vida. Fale com Ele. Converse. Peça perdão para Ele. Tenha mais intimidade com Jesus todos os dias. Que você vai ver a tua vida mudando. Você vai ver dia a dia Jesus sendo presente. Você tendo mais paz. Você tendo mais alegria. E esses dias eu comentando com as pessoas, eu falei: gente, eu não sei o que é levantar nervoso, revoltado, irado, triste. Eu não sei o que é isto. Porque Jesus Cristo, Ele muda o nosso ser. Podemos estar passando por dificuldade, por lutas, mas Jesus, Ele traz a paz que excede a todo entendimento humano e guarda nossos corações na presença dEle. Amém? Então, irmãos, hoje vamos adorar Jesus. Amanhã vamos adorar Jesus. Sábado, domingo, segunda. Para o resto de nossas vidas, até quando Ele permitir nós estarmos nessa terra dos viventes. Amém? Então, vamos levantar. E vamos, com a ajuda do nosso músico ali, o Luciano, nós vamos estar agora dando a nossa adoração, dando mais um pouco da nossa entrega ao Senhor, porque Jesus merece. Ele morreu a nossa morte, Ele ressuscitou, Ele está vivo, e Ele que merece a nossa adoração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Oh Deus. Louvado seja o teu nome. Glórias, glórias, glórias ao teu nome. Não há outro como a ti, Senhor. Não há outro como a ti. Bom é estar na tua presença, Pai. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Sopra o teu fôlego de vida, Jesus. Traga vida. Traga sonhos, Jesus. Renova, Jesus. Renova, Jesus. Na tua presença, Jesus, tudo volta ao seu lugar. Senhor.
Vai tocando em cada vida, em cada alma, Jesus. Vai tocando, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. 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 Obrigado, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perder esse momento, irmãos, prepara. Você que trouxe tua oferta, teu dízimo. Mas não distraia. Não distraia. Dê também teus recursos, o teu tempo, a tua semente. Oferte a Ele. Oferte a Ele. Ei, Jesus. Oh, Jesus. Tudo vai se mover. Tudo volta. Obrigado, Jesus. Obrigado pela provisão, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo alimento de cada dia, Senhor. Obrigado, Jesus, pela roupa. Obrigado que nós podemos andar, podemos ver, ouvir. Obrigado, Jesus, pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Obrigado, Jesus, pelos governantes, por esta igreja, pelo pastor. Obrigado, Jesus, que sabemos que tudo vem de Ti. Tudo vem do Senhor. Tudo é Teu. Tudo é Teu. Peço a Ti, Jesus, que o Senhor entre com a Tua provisão em cada lar, em cada família. Seja ela, seja de qual for a ordem, seja material, espiritual, entra com a Tua provisão. Entra com uma unção de prosperidade em todas as áreas, todos os âmbitos da vida de cada irmão, de cada família. Em nome de Jesus, que caia por terra o devorador, o imigrador, o destruidor. Em nome de Jesus. Senhor, que cada irmão venha receber de Ti uma medida transbordante, recalcada e sacudida na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar a pastora Raquel. Nem vou orar por ela, irmãos, porque como diz um pregador, pastor Jander, o pregador já tem que estar preparado. Esse negócio de estar orando agora, não... Que o Senhor esteja falando com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Querido, não distraia. Está uma atmosfera muito gostosa que o Senhor se faz presente nesse lugar. O Senhor se faz presente, a glória dele está manifestada nesse lugar. Esteja sensível à voz do Espírito Santo. Esteja sensível à presença do Senhor. Assim como nós acabamos de cantar. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. Quem já experimentou a presença do Senhor, quem já experimentou a presença do Espírito Santo, não sabe viver longe dela. Por isso, esteja sensível à voz do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa versão mesmo, Bacos, faz favor, abre para nós lá em Hebreus, capítulo 2.
Vamos ler o versículo 3. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Aleluia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Oh, Jesus maravilhoso. Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Vamos nos colocar de pé, igreja? E vamos ler esse versículo como uma igreja com voz de crente, cheio do Espírito Santo? Vamos lá? Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Senhor, aqui nós acabamos de ler uma porção da Tua palavra. Ah, Deus, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, Senhor, venha trazer juízo, venha trazer conserto, venha trazer renovo ao nosso coração. Porque nós entendemos por essa porção que nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito, que nós não podemos ser um crente de qualquer jeito, mas nós temos que levar a sério, nós temos que pegar firme nessa caminhada, porque sabemos que o Senhor vai recompensar aqueles que te buscam, e aqueles que não levarem a sério, não vai escapar. Não vai escapar do teu juízo, não vai escapar do lago de fogo, não vai escapar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração aqui hoje, nós colocamos a nossa mente, o nosso entendimento, nós abrimos o nosso coração para que o Teu Santo Espírito venha nos ministrar, para que nós possamos sair daqui mais crente ainda, para que nós possamos sair daqui mais avivado ainda, porque sabemos que Jesus vai buscar uma igreja que tem azeite. Jesus vai buscar um povo santo, um povo que tem compromisso, um povo que valoriza a salvação. Por isso, em nome de Jesus, que nós possamos estar firmados nessa verdade, firmados nessa promessa, levando a sério a salvação, em nome de Jesus. Pai, e porque nós cremos na Tua palavra, Senhor, porque nós cremos na Tua promessa, o Senhor é um Deus de promessa, nós sabemos que o Senhor vela para que a Tua palavra se cumpra. Jesus mesmo falou para nós clamarmos que Ele responderia a coisas grandes e ocultas. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que está aqui, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, do mesmo modo que o Senhor está aqui, o Senhor está em qualquer lugar do mundo. E nesse momento aqui, como igreja, de um modo especial, nós queremos colocar a vida da Josi na Tua presença. Deus, a Josi passou por um transporte, mas nós cremos que Tu és a solução. Nós cremos que Tu és o Deus que faz nova todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra do diabo, de demônio maldito. Tira a Tua pata imunda dessa cirurgia. Espírito maldito de rejeição, demônio maldito da enfermidade, sai da vida da Josi agora em nome de Jesus. Nós profetizamos vida, nós profetizamos cura, nós profetizamos que esse órgão venha funcionar perfeitamente em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado. E também, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer paz e tranquilidade ao coração da Joelma, que é a irmã dela, Pai. Nós consagramos essa família e desde já nós agradecemos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. A Ti a honra, a Ti a glória, o domínio, a majestade e o louvor. Muito obrigada, porque sabemos que o Senhor é fiel. Sabemos que o Senhor é fiel e Jesus falou, clama a mim
Clama a mim que obras maiores daquelas que eu fiz, vocês também farão. Por isso, Pai, nós depositamos essas duas no teu altar, crendo que o milagre já foi feito em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Salva de palma para o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Agora, Bacos, volta no verso 1 desse mesmo capítulo para nós, fazendo um favor. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Por essa razão, vou ler aqui na Bíblia que fica ruim ficar virando para lá. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Lembra que nós acabamos de cantar. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não sabe viver. Verso 2. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Glória a Deus. Vamos ler agora o capítulo 1, Bacos. Capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Verso 3. O Filho, que está falando de Jesus Cristo, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela tua palavra poderosa. Glória a Deus. Então aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele está falando de Jesus. Então esse capítulo 1 está falando que antigamente Deus usou de várias formas para falar com o teu povo, de várias formas. Esse antigamente é o Antigo Testamento. Então quando nós olhamos a Bíblia toda ela nos arremete para Cristo. Tem um pastor que fala assim: querido, se você pegar a Bíblia, jogar ela dentro do liquidificador e bater, vai sair Jesus. Ele fala isso, porque realmente a Bíblia está falando de Jesus. A Bíblia está nos conduzindo para Jesus. Então aqui, quando o autor fala, antigamente Deus nos falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então lá no passado, lá no Antigo Testamento, Deus usou de várias maneiras para se manifestar. E tudo que Deus se manifestou ali, estava revelando Cristo. Como meu esposo acabou de falar, como o Lu acabou de ministrar no louvor. Então essa semana, para o segmento religioso, eles estão comemorando a Semana Santa. Que foi a última semana, o sofrimento de Jesus, a última semana de Jesus aqui na terra como homem. E no próximo domingo é comemorado a Páscoa. Então nós temos que estar atento porque, com o passar do tempo, foi se corrompendo esse conceito de Páscoa. Se a gente falar em Páscoa para uma criança, primeira coisa, o que vocês acham que vai vir na cabeça delas? Ovo de Páscoa, coelhinho, chocolate, qualquer coisa menos Jesus. E a Páscoa para nós, ela é sinônimo de quê? Páscoa para nós é sinônimo de cruz. Páscoa para nós é sinônimo de libertação. E é interessante nós lembrarmos uma coisa também, talvez nem todos saibam, mas eu me lembro que no meu caderninho, quando eu era criança, no meu caderninho de religião, até uns anos atrás eu tinha aquele caderninho. Então o caderninho falava assim que Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não é isso que a Bíblia diz. Nós temos que lembrar que Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa.
Porque na cultura judaica já se celebrava a Páscoa. E por que que quando a gente pensa em Páscoa é sinal de libertação? A Páscoa, se você for procurar na Bíblia, vai estar lá no capítulo 12 do livro de Hebreus. Por que libertação? Porque ali, quando o povo de Deus estava no Egito, ali eles estavam escravos. 400 anos aquele povo no Egito. E nos últimos anos aquele povo escravo, levando uma vida terrível, uma vida difícil, escravizado, sem pátria, sem identidade, sem Deus, vivendo de acordo com aquilo que o Egito ditava as regras. E daí, eles tinham a promessa de Deus que o Senhor os tiraria dali. Eles estavam lá, mas sabia que ia chegar o dia que Deus ia cumprir a promessa e os tiraria de lá. Eles tinham essa promessa no coração. Aí chegou o dia da promessa se cumprir. Deus levantou Moisés, Deus usando Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés foi falar com o faraó, Deus endureceu o coração de faraó, e ele não queria deixar o povo sair. Mas para tudo Deus tem um propósito. Deus endureceu o coração de faraó para mostrar a tua grandeza e o teu poder. Todas aquelas pragas que acontecem ali no Êxodo, a praga das rãs, o rio virar em sangue, tudo aquilo lá foi para confrontar as divindades egípcias. Eles tinham o rio Nilo como um deus. O rio Nilo se tornou em sangue e não prestou para nada. De repente, a praga das rãs. Eles tinham um deus lá que era em forma de rã, eu não lembro o nome do deus. Então, tudo foi confrontando a divindade egípcia. E com isso, e Moisés, faraó, deixa a gente ir adorar a Deus, faraó, deixa a gente ir. E faraó, não, vocês não vão, não, vocês não vão. Até que a última praga foi a morte dos primogênitos. A Bíblia vai dizer que em toda a casa do Egito tinha um luto, até no meio dos animais. Todo filho mais velho no Egito morreu, incluindo o filho de Faraó, que seria o próximo Faraó. Então, e com isso, nesse dia que o anjo da morte passaria no Egito, Deus deu a ordem para o seu povo. Então ali Deus falou assim, qual foi a ordem? Deus ordenou que cada família matasse um cordeiro e o sangue daquele cordeiro eles deveriam passar nos umbrais da porta dele. Passasse o sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse ninguém na casa deles. E a Bíblia fala que nós temos a marca de Cristo. Nós somos selados com a marca de Cristo. E a Bíblia fala também que Satanás não pode nos tocar se nós estamos selados com a marca de Cristo. Por isso que nós temos que levar a sério tão grande salvação. E ali naquele dia, então os judeus, eles mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais das suas portas. Quando foi a meia-noite, quando o anjo da morte passou, a casa que não tinha a marca do sangue. E olha só, antigamente Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras. Esse sangue nos umbrais da porta representava o quê? Que um dia o sangue do cordeiro seria derramado para pagar pelo nosso pecado. Ali no Egito, o sangue daquele cordeiro livrou o povo da morte. Hoje, o sangue de Jesus nos livra da morte. Que morte? A morte eterna, a morte de ir para o lago de fogo e enxofre. Então, naquele dia ali, que Deus livrou o povo, que o povo colocou o sangue nos umbrais da porta, ali foi instituída a primeira Páscoa. Então a Páscoa não começou com a ressurreição de Cristo. A Páscoa começou lá no Êxodo, quando o povo estava no Egito, quando Deus deu esse grande livramento. Porque a palavra Páscoa, ela significa Pessac.
passar por cima. Então o anjo da morte veio, passou por cima da casa dos israelitas e não morreu ninguém. E a Bíblia vai dizer que o Egito inteiro estava chorando, porque em cada casa tinha um luto. Imagina, cada família chorando, em cada casa tinha um luto. Ou seja, ninguém podia consolar ninguém, porque cada um estava chorando a sua dor. Mas o sangue do Cordeiro livrou o povo de Deus da morte. Então aqui nessa noite, o Cordeiro foi morto para salvar uma família. Vamos repetir? O Cordeiro foi morto para salvar uma família. E lá anos atrás, quando Deus pede para Abraão, o filho dele em sacrifício, Deus fala para Abraão para levar Isaac para ser sacrificado. E quando Abraão chega no monte para sacrificar o filho para Deus, o que Deus fez aparecer ali? Um cordeiro. Então Deus falou para Abraão, não faça isso. E nisso apareceu o cordeiro, Abraão sacrificou o cordeiro. Ou seja, ali com Abraão, o cordeiro morreu no lugar de Isaac. Ali no Êxodo, o cordeiro morreu para salvar uma família. E olha só que maravilha esse Deus maravilhoso. Aí no Evangelho nós temos o quê? Pastor Dorival acabou de ler. Tetelestai. Ali Jesus morreu para salvar toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amados, quando o autor aos Hebreus escreve, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então nós precisamos entender a grandeza disso. Nós precisamos entender o poder de Deus, o que significa Jesus ter morrido naquela cruz. Nós não podemos vir na igreja de qualquer jeito, ficar como se a palavra não fosse para mim, vir aqui como se eu estivesse picando um cartão. Meus amados, Jesus vem buscar uma igreja que tem azeite de sobra. Frequentador de igreja vai ficar para trás. Nós temos que entender, levarmos a sério quão grande salvação. Então nós precisamos entender o que foi que Jesus fez por nós. Assim como aquele povo estava escravo no Egito, nós éramos escravos na mão de Satanás, sem exceção. Lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu, antes nós andávamos nas trevas segundo o príncipe desse mundo, mas aí Jesus veio, conforme nós cantamos aquela canção do Fernandinho, ressuscitou. Jesus ressuscitou para nos dar vida. Jesus ressuscitou para nos tirar da escravidão. Então, quando a gente lembrar em Páscoa no domingo, Páscoa não é chocolate, Páscoa não é ovo, não é coelhinho. Páscoa é Jesus ressuscitando para nos dar a vida eterna. Jesus pagando pelo nosso pecado. Páscoa é o sangue do Cordeiro nos umbrais da nossa vida para nos salvar da perdição, para nos salvar do inferno. Então nós temos que entender de uma vez por todas isso. Porque o mundo, o que ele tem tentado fazer? Tentado tirar o foco. Natal é Papai Noel. Páscoa é ovo de Páscoa. Nós temos que acordar, porque Jesus muito em breve vai voltar. E Jesus vai voltar para buscar uma igreja que está ali fervorosa, aguardando a volta dele. Uma igreja que tem levado em conta a salvação. Então nós temos que despertar enquanto é tempo. Não dá mais tempo de ficar brincando de igreja, de ser simplesmente um frequentador de igreja e não ter interesse de querer aprender de Jesus. Olha o que o autor fala, como escaparemos nós? Você já parou para pensar do que foi que Jesus nos livrou? A Bíblia fala assim, que aquele que não tem que lembrar muito bem. Eu escutei uma frase de um pastor um dia, que eu sempre tenho que repetir essa frase para mim mesmo. Morar numa garagem não faz de mim um carro, transformando
Ser frequentador de igreja não significa que eu estou salvo. Jesus fala de relacionamento. Então nós temos que aprender o poder e levar a sério essa salvação. E entender o que foi que Jesus fez. Porque às vezes a gente vem, não está nem aí, como se não fosse para mim, como se fosse para o fulano. Hello! Jesus morreu por nós. Todos nós estávamos destinados ao lago de fogo. Aí o dia que ele se entregou naquela cruz, quando ele falou tetelestai, então lá no jardim do Éden, o homem tinha desobedecido a Deus. E ali o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. E a partir de então, todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. E a partir dali, todo ser humano estava desligado de Deus. Porque lá no jardim, conforme fala lá em Gênesis, toda tarde Deus passava no jardim e batia um papo com Adão e com a Eva. Imagina, aqui a gente sente a presença de Deus, que coisa gostosa. Imagina lá o próprio Deus sentado batendo papo com aqueles dois. Imagina que maravilha que não era aquilo, Jane. Já pensou Deus passando ali? E Adão, como é que foi o seu dia? O que você fez hoje e tal? Aí o Adão, Senhor, hoje eu cuidei daquelas vacas lá, eu cuidei daqueles cavalos, eu levei para beber água e coisa e tal. Eu dei uma roçada naquele cantinho ali, né? Vamos imaginar o que eles bateram. Sentaram lá, tomaram um cafezinho com Deus. Vai saber se não aconteceu isso, né? Então ali eles tinham intimidade com Deus. Mas a partir do momento que o homem pecou, e lembrar, eles falam aqui, comeu a maçã, ninguém comeu nada. O que eles fizeram foi desobedecer a Deus. Eles desobedeceram a Deus. Porque a pessoa fala, comeram a maçã. Comeram a maçã no sentido de dizer que os dois se relacionaram sexualmente. Essa informação não procede, porque eles pecam no capítulo 3 de Gênesis. E no capítulo 2, qual foi a ordem que Deus deu para eles? Multiplicai e sede fecundo. Como é que um homem e uma mulher vão multiplicar? Então a pessoa fala, comeram da maçã no sentido que eles não poderiam ter se relacionado. Então isso é mentira. Deus deu a ordem, sede fecundo e multiplicai. No capítulo 3 é que eles vão desobedecer a Deus. Então depois que eles desobedeceram a Deus, desde então o homem ficou separado de Deus. O profeta Isaías fala, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Não é a maçã. Não é a maçã. Desobedeceram a Deus. Deus falou para não comer e eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, estou falando, não é maçã. Porque o ato sexual, Deus abençoou eles no capítulo 2. Então, a partir daí, o homem, todo homem, por isso que lá em Romanos fala, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Quando é que uma pessoa é destituída de uma posição? Porque um dia ela estava lá. Então todos pecaram. Então todo homem foi tirado da presença de Deus por causa do pecado. E a partir daí todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Todo homem, então, estava destinado ao inferno. Mas aí Jesus veio, despiu de toda a sua glória, veio aqui na terra, se fez homem. Quando o fato de Jesus morrer naquela cruz, ele era o Cordeiro de Deus que estava pagando pelo nosso pecado. Então lá com Abraão, o cordeiro foi morto no lugar de Isaque. Lá no Egito, o cordeiro foi morto para salvar a família. Em Jesus, ele vai ser morto para pagar pelo nosso pecado, para nós sermos novamente restituídos à presença de Deus. Então nós temos que entender isso, que Páscoa é lembrar que Jesus pagou pelo meu pecado. Conforme nós cantamos, ele ressuscitou. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele vivo está.
E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele fala: não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou para o Pai e vou preparar um lugar para vocês. Então Jesus, ele foi preparar um lugar para nós. Agora, nós ocuparmos esse lugar é uma outra história. Já não depende mais dele, agora depende de nós. Então, por isso nós temos que entender, levarmos a sério tão grande salvação. Nós temos que entender, levar a sério, entender que Deus, ele conta com cada um de nós. Entender que essa palavra não é para o teu vizinho, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Entender que cada um de nós temos que pegar no arado. Tem casos que muitas vezes o marido fica contando: a minha esposa ora por mim. Outra hora a esposa: o meu esposo é que ora por mim. Querido, a salvação é individual. A salvação é individual. Ninguém vai pegar carona, vai abraçadinho juntinho. É individual. Se o nome não for encontrado no livro da vida, a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E de lá não vai sair nunca mais. Para todos sempre, 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 eternamente. Então nós temos que entender e levar a sério com grande salvação. E entender que esse ato de Jesus pagar pela nossa salvação, Jesus morrer por nós naquela cruz, ele estava nos libertando da escravidão. Então, quando Cristo pagou pelo nosso pecado, ele nos libertou de toda a obra das trevas. Então, quando nós estamos firmes, levando a sério tão grande salvação, Satanás não tem poder mais sobre a nossa vida. As trevas não têm poder mais sobre a nossa vida. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? Porque o Rei ressuscitou. E em Cristo nós somos mais que vencedor. Nós não temos que ficar comendo na pata imunda do diabo, não. Jesus nos resgatou. Nós somos livres, livre da maldição, livre da doença, livre da tristeza, livre da depressão, livre em Cristo nós somos livres. Para a liberdade foi que Jesus nos libertou. Então nós não podemos ficar com essa cara amarrada, cara de derrotado, cara de carranca. Nós temos que estar feliz, alegre, porque em Cristo a nossa alegria é completa. Podemos dar um glória a Deus. Aleluia, Jesus. E em Cristo nós somos vitoriosos. A doença não tem poder, o mal não tem poder, a enfermidade não tem poder, a tristeza não tem poder. Assim como o pastor Dorival falou, nós temos que estar alegre todos os dias, servindo o Senhor todos os dias. Não é só num dia do ano, não é só no domingo, não é só na quinta-feira. Todos os dias, para nós entendermos quão grande salvação o Senhor nos deu através de Jesus. Então, amados, salvação, Páscoa nos lembra libertação. Cristo, Deus, ele libertou aquele povo do Egito. Ali o povo comeu a Páscoa. O povo de Israel, quem não entendeu que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, até o dia de hoje, eles celebram a Páscoa daquele jeito que Deus ordenou ali em Êxodo capítulo 12. Depois vocês leiam o capítulo 12 do livro de Êxodo em casa. Ali eles tinham que comer o cordeiro, comer com ervas amargas. As ervas amargas representam o sofrimento que eles levavam no Egito. Representa os anos de sofrimento, os anos de escravidão que eles passaram ali. Até o dia de hoje, o judeu celebra certinho daquele jeito. Páscoa para eles não é chocolate. Eles vão sentar, vão comer o cordeiro e comer ervas amargas, do jeito que está instituído ali no capítulo 12 de Êxodo. E nós, por que nós não celebramos a Páscoa nos moldes da Bíblia? Lá no capítulo 22 do Evangelho de João, Jesus, ele senta com os seus discípulos para comer a Páscoa. Ali, depois que ele come a Páscoa, ele institui a ceia.
Ele pega o pão, pega o vinho e fala: fazer isso em memória de mim. Por isso que todo mês nós comemoramos, nós celebramos a ceia do Senhor. Então, quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, lembrando que um dia Jesus assentou ali com seus discípulos, comeu a última Páscoa, instituiu a ceia, mostrando que aquele pão representava a carne dele que seria moído por causa do nosso pecado. E aquele vinho representava o sangue dele que seria derramado em favor da nossa vida. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. Saber que Jesus morreu por causa do nosso pecado. Jesus morreu por causa de mim e por causa de você. Então nós não podemos levar uma vida de qualquer jeito. Vir na igreja simplesmente por vir. Vir na igreja não está nem aí com a palavra, nem aí com o louvor, nem aí com nada. Como diz o Marcos Feliciano. Como é que é, Mareco? Língua de... olho de coruja, língua de aço e boca de ferro, que não consegue dar nenhum glória a Deus para o Senhor. E ele fala também, parece que, como é que é? Cara amarrada, parece que bebeu limão e foi batizado no vinagre. Não, amado, o crente tem que estar feliz. Olha só de onde Jesus nos tirou. O que Jesus fez por nós, nem toda a fortuna do mundo compraria. O Elon Musk pode chegar com toda a fortuna dele diante de Deus. Ó, Senhor, eu quero comprar uma cadeira VIP aí. Quero comprar um lugar VIP na mesa sua. Aqui já foi pago. É o sangue. Então é o sangue. Então pelo sangue. O sangue de Jesus é que nos comprou. Então quando falar em Páscoa, lembra? Jesus pagou pelo meu pecado. E ele ressuscitou, ele está vivo, ele voltou para o Pai, foi preparar para mim um lugar. E eu tenho que levar a sério essa salvação para poder ocupar o lugar que ele foi preparar para mim. Senão vai ficar de fora sim. Vai ficar de fora. Frequentador de igreja não vai ter lugar. Vai ter lugar aquele que tem compromisso com o Senhor. Tem aquele grupinho lá em Mateus capítulo 7. Mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Mas Senhor, nós não fizemos isso. Mas Senhor, nós não fizemos aquilo. Eu imagino Jesus bem assim, olhando para a cara daquele povo. Nem conheço vocês, não te conheço. E quando a Bíblia fala de conhecer, está falando de relacionamento. Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, ele conhece todas as coisas. Como que ele fala, não conheço vocês? Porque aquele povo era frequentador de igreja e não tinha relacionamento com Cristo. Então, da mesma forma que nós vemos Jesus... lá em Efésios fala que ele esvaziou. Então Jesus, ele estava, imagina, Jesus no céu com Deus. Porque assim, nós estando num lugar ruim e para um lugar gostoso é maravilhoso, né? Imagina a gente estar morando numa casinha velha. E de repente, nós temos uma casa maravilhosa para morar. Que coisa boa. Agora a pessoa está num lugar maravilhoso... e ter que vir para um lugar ruim, foi o que Jesus fez, Rogério. Jesus estava no céu com Deus, ele era Deus, tinha toda a glória, mas ele falou, eu vou lá morrer por esse povo. Então Jesus veio aqui, primeiro lugar, foi morar talvez na casinha mais simples da cidade, era filho de um carpinteiro. A Bíblia diz que ele não tinha beleza nenhuma, era aquela pessoa que passava sem ser percebido, porque quando a pessoa é bonita, chama atenção, quando ela passa, todo mundo olha, né? Oh, que rapaz bonito, olha que moça bonita. Mas Jesus, ele era um que passava, ninguém nem percebia. O profeta Isaías fala que ele não tinha nenhuma formosura. Então ele saiu da glória que ele tinha, da maravilha que ele tinha, veio aqui na terra se fazer um homem e não para por aí. Foi humilhado, sofreu, carregou aquela cruz. Ali na cruz ele foi crucificado. A Bíblia fala praticamente nu. E para um judeu isso é a maior vergonha que um homem pode passar.
Porque aqui no Brasil o camarada anda sem camisa, anda de bermuda, de qualquer... Mas o judeu não, é todo coberto. Todo coberto, roupa comprida, manga longa, roupa longa, nada de fora. Então, toda vergonha, toda humilhação que o homem podia passar, ele passou. E sem contar o pior. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 22, fala assim que maldito aquele que for dependurado no madeiro. Então, naquele ato de Jesus ter sido levado até a cruz, ali ele estava se fazendo maldição no nosso lugar. Ali ele foi maldito por causa do nosso pecado. Aí a gente vem e não valoriza com grande salvação. Como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então nós precisamos aprender de Jesus, entender o que foi que ele fez naquela cruz por nós. Ai de nós se não fosse Jesus ter morrido naquela cruz. Todo o nosso esforço, nada compraria para Deus a nossa salvação. Exemplo disso, nós temos lá Cornélio no capítulo 10 do livro de Atos. Cornélio era um homem bom, um homem top, um homem que orava, que dava esmola. Era um exemplo de cidadão. Talvez o homem mais perfeito da cidade. E o que Deus fala? Que ele precisava conhecer a Cristo. Pedro vai lá, evangeliza ele, e ele, a casa deles, batiza, são cheios do Espírito Santo. Com toda a bondade, com toda a honestidade, com todo o testemunho que Cornélio tinha, ele precisava ter o encontro com Cristo, porque a salvação está somente na pessoa de Jesus. Não é religião, compromisso, relacionamento com Cristo. Por isso que a Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo, se com a tua boca confessar. Então aí nós vamos entender que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, aí, Rodrigues, tem que vir também a gente renunciar aquilo que nós gostamos. Jesus renunciou toda a glória dele, renunciou ao reino, veio aqui na terra, se fez homem para morrer no nosso lugar. E agora nós achamos que nós podemos levar uma vida de qualquer jeito. Viver do jeito que a gente bem quer. Como diz os pastor, beber da número 1 até a 51 e achar que está tudo ok. Continuar falando palavrão, continuar mentindo. A Bíblia ela é clara. Sem santificação, ninguém verá Deus. Quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente é perfeito, mas é uma luta diária. É uma luta diária lutando contra essa nossa natureza. Porque a nossa natureza, ela quer nos afastar de Deus. Mas o Espírito, ele quer nos levar para Deus. Então nós temos que todo dia aprender, levar a sério a salvação, para que nós possamos, dia após dia, Cecília, sermos transformados pelo poder de Deus. Dia após dia, ser cheio da glória de Deus, para a gente abandonar essa natureza terrível. Aqui na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, ele fala bem sobre isso. Vai no capítulo 3 da carta aos Colossenses, Bacos, fazendo um favor. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, para a gente entender que nós não podemos continuar do mesmo jeito que Jesus abriu mão da glória, abriu mão do senhorio, abriu mão da majestade, veio aqui na terra, se fez homem. Nós também temos que abrir mão dessa nhaca que nós somos e lutar contra essa natureza terrível. Olha aqui que o... Oi? Ah, apagou? Eu vou ler aqui então, capítulo 3, verso 5 da carta aos Colossenses. Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. E o que pertence à natureza terrena? Aqui ele faz uma lista. Imoralidade sexual, impureza, paixão, mau desejo, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele vai falar, vocês também andaram do mesmo jeito no passado. Agora, abandonem igualmente todas essas coisas. Abandona a ira. O crente não pode ficar irado. Abandona
a indignação, a maldade, a blasfêmia, linguagem obscena. O que é a linguagem obscena? É falar palavrão, xingar e achar que está tudo bem. Nós temos que mudar a nossa maneira de falar, nossa maneira de andar, nossa maneira de vestir. A maldade, blasfêmia, linguagem obscena. Não mintam uns aos outros. Então aqui ele vai falar uma listinha de coisa. Então, do mesmo jeito, Jesus abriu mão da glória dele, Felipe. Agora nós também temos que abrir mão da nossa natureza terrível. Sabe, igual eu falo, porque, gente, quando eu era criança, pensa numa criança birrenta. Eu tenho vontade de voltar lá atrás e bater em mim de tão birrenta que eu era. Ai, aquela de sapatear, eu quero. Ai, que vontade eu tenho de voltar lá e bater em mim. Então, nós temos que deixar de achar que a gente pode levar uma vida de qualquer jeito, está tudo ok. É todo dia lutar contra essa nossa natureza, porque Jesus pagou pelo nosso pecado para nós morarmos no céu. Mas se nós não levarmos em conta tão grande salvação, infelizmente, a nossa cadeira vai ficar vazia lá em cima. O banquete que Jesus preparou, a nossa cadeira vai estar vazia. Porque agora, ocupar essa cadeira depende de cada um de nós. Como escaparemos se não levarmos em conta tão grande salvação? Então, nós precisamos entender. Toda vez que falarmos em Páscoa, libertação. Ali no Egito, Deus libertou o povo da escravidão. No nosso tempo, Jesus morreu para nos libertar do pecado, para nos libertar da condenação eterna. Agora nós precisamos valorizar essa grande salvação. Lembrar que Ele pagou pelo nosso pecado para que a gente tenha a vida eterna nele. Mas para isso, nós temos que abandonar toda essa nossa natureza terrível que Paulo listou ali atrás. Nós temos que entender isso de uma vez por todas. Vir na igreja tendo convicção. Eu vou lá porque eu preciso aprender. Eu vou lá porque eu preciso ser transformado pelo poder de Deus. Eu vou lá porque eu preciso cada dia mais ter uma experiência com Cristo. Conforme nós acabamos de cantar. Quem já pisou no santo do santo em outro lugar não pode viver, não sabe viver. Então não cabe na vida do crente falar que eu sou crente e no dia a dia tá mentindo, xingando, falando palavrão, com a cara amarrada, com a cara trombuda, conforme o pastor Edmar sempre fala. Problema todo mundo tem, mas que nós sabemos, todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que entender que o Senhor é que está no controle de todas as coisas. Essa semana até me lembrei da mulher samaritana. A viúva lá, ela estava... A viúva de Sarepta, é tanta gente que a gente faz confusão. A mulher com o filho morto em casa... Se fosse hoje, a primeira coisa, colocar no Facebook. Aquele profeta era um charlatão. Falou que eu ia ter um filho, agora meu filho está aqui morto. E não sei o quê. O que eu vou fazer? O que aquela mulher fez? Aquela mulher fechou a boquinha dela, saiu de casa, passou pelo marido. O filho morto lá na cama, o marido, está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo ótimo. A mulher viajou não sei quantos quilômetros. Chegou lá no profeta, ela foi em quem podia resolver o problema dela. Então nós temos que parar com esse negócio. Claro, não quer dizer que a gente não vai falar de um problema para o irmão para ele estar orando com a gente, é diferente. Hoje em dia, qualquer coisinha a pessoa está lá no Facebook. Hashtag me humilharam, hashtag fizeram isso. Misericórdia, irmãos. Vamos falar com quem pode resolver nosso problema. Aquela mulher deve ter viajado uns 40, 60 quilômetros. Foi quietinha, chegou no profeta. O profeta foi na casa dela, orou e o menino ressuscitou. Aliás, ele nem orou, só colocou o corpo em cima do menino. Então, vamos aprender a ir em quem pode resolver nosso problema. E saber que o sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Esse sangue que Jesus pagou. Imagina o sofrimento que ele teve naquela cruz. A humilhação.
Quanta dor Jesus passou naquela cruz. E quando a gente fala de prego, o que vem à nossa mente é esses pregos que nós temos hoje. Aquele prego bonitinho, tudo certinho, redondinho, mas naquela época era um pedaço de pedra, tudo cheio de aresta, tudo cheio de beiradas, assim. Aquilo entrou rasgando aquela mão. Qualquer espetadinha que a gente dá, ai, como que aquilo fica perturbando a gente o dia todo. A gente espeta com agulha, com alguma coisa, meu Deus, como aquilo perturba. Agora imagina Jesus ali, o sofrimento. Tudo ele passou por causa do nosso pecado. Então vamos valorizar, vamos levar a sério essa grande salvação. Vamos nos colocar de pé? Querido, lembra, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus representa para nós libertação. Você não precisa mais ser escravo da bebida. Você não precisa mais ser escravo do vício, ser escravo da mentira, ser escravo independente do que quer que seja. Você não precisa mais ser escravo dessa doença. Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade. Vamos levar a sério quão grande salvação que Jesus nos deu. Vamos levar a sério, porque Ele pagou. Então, Páscoa representa libertação. Páscoa representa salvação. O Cordeiro de Deus morreu para pagar pelo nosso pecado. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado em favor de nós. Vamos valorizar. Vamos entender, vamos compreender de uma vez por todas o preço que foi pago naquela cruz. Não foi dinheiro, foi sangue. Não foi dinheiro, foi sangue, foi humilhação, foi dor, foi sofrimento. Tudo por amor a você, tudo por amor a mim. Vamos valorizar quão grande salvação. Vamos valorizar. Vamos cantar essa canção agora. Canta de coração, sabendo que Ele vive. Ele vive porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e vive está. E a promessa que Ele veio nos buscar. Ele veio nos buscar, aleluia. Canta com alegria no teu coração, valorizando quão grande salvação. Quão grande salvação. Porque vivo Ele está, nós podemos crer no amanhã. Nós temos esperança. Nós temos esperança de morar no céu. Nós temos esperança de vida eterna. Lá em Apocalipse fala que não vai ter choro, não vai ter lágrima, não vai ter doença. Nós vamos ser curados, vamos ser livres. E Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade. E é para nós desfrutarmos aqui na terra. Comermos o melhor dessa terra. Jesus ressuscitou para nós não mais ser presos nas garras de Satanás. Ele ressuscitou para nós termos vida eterna, para sermos alegres, sermos felizes, sermos mais que vencedores. Aleluia! Canta essa música com alegria no teu coração. Canta com gratidão, reconhecendo quão grande salvação Ele fez por nós. Quão grande salvação. Vamos cantar em nome de Jesus. Canta com o coração. Aleluia. Vai dando glória a Deus enquanto o Lu entra no tom. Aleluia, Jesus. Não tem a língua de ferro, não. Dá glória a Deus. Porque Ele vive. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Vivo está, ó Pai. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer no amanhã porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou teu Filho amado para morrer naquela cruz, pagar pelo nosso pecado. Porque Ele vive. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos. Deus enviou. Aleluia. Seu Filho amado para morrer
Jesus que vivo está. Aleluia. Oh Deus. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Canta com alegria no coração, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. É Jesus. Porque Ele vive. temor não há, Temor não há. mas eu bem sei, mas eu bem sei, Oh Deus. eu sei que a minha vida está. Oh Jesus maravilhoso. Oh Jesus maravilhoso. Ele vive. Vive. Posso crer no amanhã. Oh maravilha dos céus. Que Ele vive. Senhor, Temor não há. Oh Deus. Jesus, Mas eu bem sei, oh Jesus, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aplauda o Senhor, igreja. Oh Jesus maravilhoso. Oh Jesus maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou teu Filho amado para morrer naquela cruz, para pagar pelo nosso pecado, para nós termos esperança. Esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança de morar no céu. E melhor ainda, nós podemos desfrutar aqui na terra de toda a tua glória, de toda a tua presença, da tua cura, da tua restauração, da tua libertação, em nome de Jesus. E assim, Pai, que aquilo que eu não falei, que o teu Santo Espírito venha falar em cada coração, valorizar com grande salvação, valorizar com grande salvação, porque Jesus foi preparar para nós um lugar. Agora nós valorizar essa salvação para que possamos ocupar aquele lugar. E assim, meu Pai, aqui eu coloco a vida da tua igreja, tudo aquilo que o diabo tem tentado lançar. Demônio maldito do desânimo, demônio maldito de comodismo, demônio maldito que faz a pessoa pensar que a palavra é só para o outro, que ele não precisa fazer. Espírito das trevas, pega tudo aquilo que é teu do nosso meio e bate em retirada em nome de Jesus. Demônio maldito da ignorância, demônio maldito da burrice, sai do nosso meio em nome de Jesus. Nós decretamos a tua falência no nosso meio, porque Jesus pagou, Ele comprou para nós sermos mais que vencedor. Por isso declaramos a tua falência, não temos nada contigo. Pega tudo que é teu. Você está proibido de arrebatar essa palavra do coração, da mente e do entendimento das pessoas, em nome de Jesus. E Senhor, assim como Paulo orou pelos Efésios, que coloca a mão na tua cabeça, querido, repete comigo. Senhor,
que venha sobre mim uma unção de sabedoria e de pleno conhecimento do Senhor, para que eu possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus amado, aqui está a tua igreja, Pai. Senhor, faz a tua vontade no nosso meio, Pai. Faz a tua vontade. E nós sabemos que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, em nome de Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Quem entrou aqui cansado, que vai sair restaurado. Quem entrou aqui triste, que vai sair daqui alegre. Quem entrou desanimado, que vai sair animado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai, obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, para que não andemos em trevas. E assim, meu Deus, eu coloco a tua igreja, que a unção do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, que a consolação do Senhor esteja sobre nós. E assim eu abençoo o teu povo em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em segurança da mesma forma que o Senhor nos trouxe, que possamos dormir, descansar e acordar renovado para a glória do teu nome, lembrando que ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos repetir? Ele vive. Vamos lá, com voz de crente. Ele vive e eu posso crer no amanhã. Aleluia! Salva de palma para o nosso Deus. Oh, Jesus maravilhoso! A honra, a glória, o louvor, a majestade é tua. Glória a teu nome, Senhor. Amém, amém. Eu abençoo vocês em nome de Jesus. Dá um abraço no teu irmão aí. Se você quiser uma oração específica, vem aqui na frente que os irmãos vão estar orando por vocês. E até domingo em nome de Jesus.